Dando continuidade aos nossos estudos sobre o câncer, vamos falar do fitoterápico mais estudado até o momento como anticancerígeno, que é o curcumim, um ativo da curcuma longa, principal ativo da curcuma longa, que é uma planta com longa tradição na culinária indiana, onde se usa para a produção do preparo do curry, né? Então, o curcumim é um antioxidante, anticancerígeno e anti-inflamatório, com comprovação científica bastante significativa, né? Vamos começar aqui, por exemplo, a publicação de 2005 e uma publicação de uma avaliação em humanos, né? Então, o curcumim ele tem essa vantagem para nós. Tem vários estudos publicados com o tratamento humano que nos dá uma amplitude maior para uso desse fitoterápico, né? Nesse caso aqui foi utilizado 3,6 gramas com eficácia farmacológica em nível, no caso de câncer coloretal. Nós precisamos saber que essas doses elevadas são em função de uma absorção precária em nível intestinal, mas que está sendo solucionada por tecnologia moderna, que nós vamos apresentar a seguir, por exemplo, na forma de nanopartículas, né? Nesse estudo foram 12 pacientes avaliados, né, e acompanhados. Então, vocês percebem, por exemplo, que no tecido com tumor há uma menor fixação do produto, né? O que necessita então dessas doses mais elevadas do curcumim. Aqui vocês vejam o acompanhamento por exames de imagem, né? Então, antes do tratamento, no caso aqui um tumor de pâncreas, um artigo publicado em 2008, e se observa a redução, né? Drástica redução após 2 meses de tratamento, e nesse caso foi utilizado a dose mais elevada ainda de 8 gramas por dia. Vamos ver como é que essas doses elas estão sendo reduzidas com a tecnologia atual das nanopartículas, né? Mas os resultados com o curcumim, mesmo o curcumim normal, né, o curcumim extraído da curcuma longa, nessas doses mais elevadas, os resultados são eficientes conforme nós verificamos, né? Aqui vocês veem o acompanhamento com marcadores de antígeno, no caso marcador 125, muito empregado na marcação de tumores de mama, né? Então, a partir da administração do curcumim, uma redução no marcador. Aqui vocês vão verificar paciente com câncer de pâncreas, né? Dia 0, ou seja, antes do tratamento. Vocês percebem, por exemplo, as lâminas, né? Aqui no caso o NF-kappa-beta, né? Um fator inflamatório violentíssimo e também que vai estimular fatores que podem gerar alterações nas células, né? Levando a mutagênese e câncer. Aqui você vê a ciclooxigenase 2, que é uma enzima indicadora de inflamação. Então o tecido está assim com bastante índice de inflamação. E o estágio 3, que é um gene, uma proteína produzida através desse gene, que vai estimular também o NF-kappa-beta. Após algum tempo de tratamento, né, 8 dias, já se observa uma histologia muito menos inflamatória, né, o que é importante nesse caso. Aqui você tem um estudo bem interessante, que é uma revisão desse autor Bimonte, que vocês podem localizar facilmente também na PubMed, na internet, né, no Google Scholar, né, que é de 2016. Esse trabalho ele fez uma revisão indicando os principais estudos que foram realizados com o curcumim em vários tipos de câncer, em vivo e in vitro, né? Grande parte em vivo, né? Você veja aqui camundongos, e os resultados sempre resultados muito bons, né? De redução e inibição no crescimento dos tumores, né? Aqui você vê um mapa assim bem interessante que vai mostrar para a gente a ação do curcumim em vários fatores pró-cancerígenos, né? E no caso inibindo fatores pró-cancerígenos e também estimulando fatores anticancerígenos. Então, com essa legenda aqui, com essa barrinha na ponta dessa linha roxa, nós temos bloqueio, e quando a seta vai até o desenho, essa seta indica que o curcumim está estimulando. Então vamos começar logo por aqui mesmo. Curcumim estimulando o P27 e P21, que são inibidores da proteína que controla o ciclo celular e a mitose.
Então, isso aqui é muito importante porque são fatores anticarcinogênicos, né? A caspase 3 é um fator enzimático, através da família da caspase. Já falamos bastante no vídeo anterior, que é um dos sistemas controladores da apoptose celular, que é a morte, o suicídio, digamos, né, da célula, quando a leitura bioquímica e também do estresse oxidativo indica que essa célula não tem mais condições de prosseguir, porque já há danos também no DNA. Então, o BCL, que é o fator antiapoptótico, ela bloqueia, o curcumim bloqueia também o oncogene, né, o CEMIC, que é proliferativo. A salvivina, que é pode-se dizer uma proteína com um comportamento hormonal, né, que ele prepara a célula para sobreviver, né, a célula carcinogênica em condições difíceis, de hipóxia, e ele adapta a célula a várias condições, também de baixo fornecimento de energia, de glicose, por isso tem esse nome, e também é fortemente influente no desenvolvimento do câncer. O curcumim também vai bloquear o STAT3, como já vimos lá atrás, também, que vai gerar câncer, né? Vai bloquear o gene NOT, que vai estimular a proliferação. E vocês vejam, então, também vai curcumim anti-inflamatório aqui sobre a COX, né? Sobre o NF-kappa-beta. Então, vocês vejam que é realmente uma ação bem ampla, anticarcinogênicas, inclusive bloqueando metástase, que é o caso do HES1, conforme nós verificamos aqui. Então, realmente, tudo isso já foi bem comprovado cientificamente. Nós temos aqui um estudo mais recente ainda, de 2017, também sobre câncer de pâncreas, né, e avançado, né, e que a atividade do curcumim, ela realmente foi investigada, né, e foi utilizado curcumim de 2 ou 4 gramas e foi verificada a redução da mitose aberrante, né, no caso os focos aberrantes nessa divisão celular dos cromossomos, com doses de 4 gramas por dia, né? Aqui você verifica a proteção do curcumim, mais recente ainda, aqui de 2018, meio do ano, né? Então vocês vejam o papel do curcumim protegendo o DNA, mesmo num teste que foi realizado com estímulo de danos ao DNA pela radiação, né? No caso do iodo radioativo. Então isso foi muito interessante, porque o curcumim, realmente, além de antioxidante, ele diminui essas dobras do DNA causadas pelas lesões, né, que são o DBS, né? Então é um efeito impressionante. O curcumim foi superior nesse estudo, né? Aqui você verifica, muito interessante, porque você veja um estudo in vitro, né, em que se bloqueou o P53, o SMART4 também, mas o P53, que é o escudo, né, o nosso principal escudo anticarcinogênico, uma proteína que vai estimular a apoptose das células carcinogênicas, vai ativar vários mecanismos de proteção, vai inibir as proteínas que facilitam a desagregação dos tumores para metástase. Enfim, P53 né, um dos principais fatores anticarcinogênicos naturais que nós temos. E mesmo com esse bloqueio, o curcumim foi capaz de impedir a proliferação das células carcinogênicas. Isso é muito importante, gente. Aqui vocês vejam já com o nanocurcumim, né, que é uma tecnologia moderna e que está mostrando resultados muito impressionantes, no caso aqui associado inclusive à crisina, que é outro composto fitoterápico natural com propriedades médicas, né, entre elas anticarcinogênico, e que o nanocurcumim associado à crisina, ele aumenta a enzima que conserta os telômeros, né, que é a telomerase, e diminui a enzima, uma das enzimas chaves, né, um grupo de enzimas chaves nas metástases, que são as metaloproteinases, cuja sigla é MMP. Então isso aqui foi tudo verificado, inclusive com testes in vitro, né, com melanoma, né. Então a importância também desse estudo. Aqui vocês vejam um outro estudo de revisão de 2018, avaliando o número de pesquisas com curcumim, então na área do câncer disparado, né? Você vê que o volume de pesquisas muito grande. Aqui você já tem estudos desse ano, super recente, mostrando os efeitos anticarcinogênicos do curcumim, né, em câncer
câncer da medula óssea, né? E vocês vejam a importância realmente de nós termos o curcumim como um potente auxiliar, né, nesse processo, onde ele significativamente suprime a proliferação celular, induz a apoptose, né? Aqui nós temos o marcador, né, tanto in vitro como in vivo. Daí essa supressão da proliferação desordenada, né, a indução da apoptose, e também o bloqueio do ciclo celular quando essa célula está já apresentando defeitos, né? Então tem que ser bloqueado esse ciclo. O bloqueio do ciclo, naquela fase G1 ou G2, que eu já mostrei anteriormente, é para a célula ganhar tempo, para ela poder ter tempo de organizar a sua estrutura para uma morte celular, né, apoptose, e para possíveis reparos do DNA, se realmente for o caso, né? Aqui então nós temos assim as melhores formas de administrar. Antes da nanopartícula, nós já tínhamos descoberto em estudos publicados, né, na Inglaterra, até aqui na nossa UFRJ também, nós tivemos estudo com polissacarídeos como a ciclobeta-destrina, que melhoram a absorção de flavonoides e também do curcumim. No caso, o galactomannan foi o polissacarídeo que apresentou maior eficiência para melhorar a absorção do curcumim, né? Então isso aqui é um polissacarídeo disponível, por exemplo, para prescrição, junto com os nutrientes, né? As farmácias de manipulação todas já tem o galactomannan. Principal fonte é o feno grego, né? Que é um extrato padronizado da Fagron, né? No caso, uma empresa de muita seriedade no ramo, fornecedora de matérias-primas, né, uma multinacional holandesa. Então, produtos são realmente confiáveis. Mas se não for utilizar, por exemplo, o galactomannan através do nosso feno grego, né, nós podemos usar então uma coisa mais moderna, que é o nanocurcumim, que chegou ao Brasil com força total, né, e já está sendo muito prescrito, né? Então, no caso, prescrição médica, eu estou falando. Então, o curcumim, por exemplo, 500 mg com o galactomannan. Então, aqui você já vai poder estar diminuindo essas doses da ordem de grandeza, né? Acima de 5 gramas, nós já podemos trazer para uma ordem de 2 a 3 gramas por dia, que daria, no caso, 6 cápsulas dessa aqui, ou podemos usar também, no caso, 8 cápsulas, né? Para fazer um total de 4 gramas, que é um total cujos testes humanos mostram assim resultados muito bons. Sempre lembrando que com o galactomannan esse resultado vai ser melhor ainda. Nós temos estudos como esse aqui, que foi publicado, esse aqui de 2015, um estudo especializado, né, para melhorar a disponibilidade, né, e segurança do curcumim, juntamente com esses glicosídeos do galactomannan. Mas nós já temos também, então, aí que faz uma diferença brutal o nanocurcumim, né, que vocês vão ver a curva de concentração plasmática, ela não tem nem comparação com o curcumim normal, né? Então, esse nanocurcumim você já consegue reduzir a dose 150 a 300 por vez, né? Em situações, por exemplo, de doença inflamatória, é muito utilizado na artrite, né? 2 doses de 250, né? Mas, assim, em nível de prevenção ou auxílio no tratamento do câncer, nós podemos subir isso aqui com certeza, né? Porque nós vamos ter uma eficiência em torno de 1/4, né? Então, se a gente estava usando 4 gramas, podemos usar 1 grama de nanocurcumim como preventivo ou como auxiliar no tratamento do câncer. Mecanismos de ação das nanopartículas, mostrando que essa molécula, através desse sistema, ela sofre uma polarização parcial, que facilita a sua absorção através da membrana. Aqui nós temos estudos com outro componente importantíssimo anticarcinogênico, que é o ácido elástico, né? E esse produto, ele é muito importante nesse aspecto e tem um efeito altamente considerável, né? E vários marcadores de câncer, por exemplo, em células tratadas, né, como no caso aqui, que é o alfa-fetoproteína, você vai ver que com o tratamento com ácido elástico houve uma redução marcante na proliferação, né? E também usando o glipican, que é um marcador de câncer hepático também.
Então você percebe nesse verde aqui que houve uma inibição das células carcinogênicas, comparando o ácido elástico, por exemplo, com o luteolin, nesse tipo de câncer, porque o luteolin também é um potente anticarcinogênico, mas no câncer de ovário, nesse estudo, ficou comprovado que o ácido elástico ele é muito mais potente e foi diminuindo a viabilidade das células à medida em que a dose de ácido elástico foi sendo aumentada no meio celular, né, nas culturas de célula. Então você veja uma resposta à dose, né? Aqui você tem o sulfuro, na família do sulfurase, o principal anticarcinogênico que nós encontramos no repolho, nós encontramos brócolis, né, que é o indol 3-carbinol, que tem uma ação muito interessante também, melhorando a apoptose e trazendo resultados muito bons, né, nos estudos com animais e nos estudos também in vitro, né. Aqui você vê, por exemplo, que ele restabelece P53, então só por aqui você já vê que é uma valiosa arma, né? Não só na prevenção, como também como coadjuvante no tratamento. Então ele vai melhorar também as enzimas, a poliadenosil polimerase, né, ribose polimerase, que conserta DNA, né? Então vai melhorar a morte da célula defeituosa, vai melhorar o conserto da célula que pode ser consertada, caspase 3 também morte de célula doente, como 7. Então vocês vejam que são muitos fatores importantes. Aqui você vê, por exemplo, a crisina, que é outro potente anticarcinogênico, tem sido muito pesquisada no câncer de próstata e reduz os marcadores, como o PSA no caso desse câncer de próstata, né? E os resultados indicam realmente que a crisina ela tem capacidade de iniciar a morte celular programada, né, apoptose, principalmente induzindo estresse oxidativo no retículo endotelial. Aqui você tem então como combinar os principais, né? Anticarcinogênico sulfurase, o indol 3-carbinol, o diindol metano, que é um metabólito do indol 3-carbinol que ainda apresenta atividade anticarcinogênica, menor do que a do composto original, mas que ele dá sequência, né? Então é importante também. A crisina, o ácido elástico. Então aqui nós temos uma composição bem interessante do ponto de vista preventivo e como coadjuvante no tratamento do câncer. Aqui, por exemplo, um outro mecanismo de ação que vem através de uma substância que já foi chamada de vitamina B17, que é a amidalina, e que tem uma atividade bem específica, né, por tudo que já se estudou, que é um mecanismo bem diferenciado, né? E aqui a gente mostra um estudo de 2019, agora de fevereiro, que mostra que a amidalina ela não saiu da pauta das pesquisas anticarcinogênicas, né? Nós continuamos com os pesquisadores muito interessados na amidalina, que inibiu a expressão da suvivina. Já falamos da suvivina como uma proteína que as células carcinogênicas utilizam para se adaptar às difíceis condições de sobrevida, como hipóxia, como redução da oferta de energia através de glicose e carboidratos, né? E também através dos genes procarcinogênicos, que são inibidos, X e AP, né? Então são atividades importantes e cujo mecanismo da amidalina ficou bem claro, exatamente agir através do cianeto, onde ela contém, né, uma molécula, né, uma parte dessa molécula ela contém o radical cianeto, né? Então o que acontece? A amidalina é um polissacarídeo, como vocês estão vendo aqui, é um polímero de glicose, e que contém nessa extremidade essa estrutura do anel aromático com o cianeto. Esse produto é um produto natural, viu, gente? Ele é encontrado em alimentos, especialmente em nozes, né? E algum tipo de pistache também, alguma coisa. É óbvio que a gente está falando aqui de um radical altamente tóxico, né, que nós sabemos para as células, pois o cianeto ele bloqueia a cadeia respiratória mitocondrial. Então, é chamada respiração mitocondrial. Então, a toxicidade, por exemplo, já verificada em humanos, é muito grande. A letalidade é com baixas doses, né? Mas o que é interessante é que, voltando aqui rapidamente, é que essa estrutura ela não é degradada nas células humanas, né? Porque essas ligações é uma ligação muito estável, muito forte, e o nível de enzimas que degrada essa ligação, a glucosidase, não é suficiente para que isso aconteça. Porém,
que acontece? Nas células carcinogênicas, né, com essa avidez que a célula carcinogênica tem por energia, ela desenvolve, como a gente falou no módulo anterior, uma série de processos de sobrevivência muito forte, né? Onde ela se capacita através de fatores, por exemplo, de adaptação à hipóxia, como é o HIF, um fator que praticamente reduz a necessidade de oxigênio da célula. Também ela se capacita aumentando os níveis de enzimas que metabolizam açúcar, né, para produzir energia, né? Então, no caso, é onde ela vai morrer. Pela essa avidez que ela tem em polissacarídeos, ela tem cerca de 3.000 vezes mais glucosidase do que as células normais. Então, essa, digamos, gula, né, da célula carcinogênica vai ser a própria morte no caso da amidalina, porque ela vai conseguir, então, fazer essa separação desse trecho da molécula da amidalina. Então, com isso, ela vai liberar cianeto e, obviamente, que ela vai se autobloquear, né? A sua própria respiração mitocondrial vai morrer. Pequenos níveis de ácido cianítico ou cianeto que possam escapar até pelas células normais, já foi demonstrado que não teriam risco, porque são metabolizados pela rodenase, que é uma enzima que existe nas células exatamente para isso, com a produção de tiocianato, né? Então, esse produto mostra total segurança, nunca apresentou nenhum tipo de toxicidade ou nenhum tipo de problema para as células saudáveis, né? E nessa dosagem que é utilizada de 250 a 500 mg, como vocês viram, né, nós já temos o retorno às pesquisas, e é bem interessante a gente poder estar estudando isso. Aqui, por exemplo, um outro fator importantíssimo no câncer, que é o GCMAF, né? Que é a sigla de Granulocyte Macrophage Activating Factor. Isso aqui é uma proteína derivada, uma proteína estimulada pela vitamina D3, uma globulina, né, com uma característica química de glicoproteína. É uma glicoproteína que sabemos que é uma família grande de proteínas que vai ser necessário na mielina, para formar a mielina. Boa parte da mielina tem glicoproteína, também a cartilagem, né, tecido cartilaginoso. Então nós já conhecemos essa família das glicoproteínas. E nesse caso específico do GCMAF, nós temos um ativador, né, um ativador dessas células contra células carcinogênicas. Porque o que acontece? Nós já vimos nos módulos, nos vídeos anteriores, que o Natural Killer Cell, né, o NK Cells, ele não precisa de informação. Ele mesmo gera a sua informação, que ele faz leitura das células que estão alteradas, ele verifica isso através da membrana, ele libera toxinas, né, citoquinas, e ele libera também proteínas que aderem na membrana da célula e carcinogênica, e que vai depois marcar essa célula para a morte, né? E é mais ou menos o que faz então esse fator GCMAF com outros tipos de célula da nossa defesa, que são os granulócitos e são os macrófagos. Então eles passam a atuar semelhantemente ao Natural Killer Cells mediante a informação do GCMAF. Por isso que estão estudando tanto GCMAF no mundo inteiro, né? Indústrias farmacêuticas, por exemplo, desenvolvendo medicamentos que possam induzir GCMAF, a sua função, então, sua função muito importante de ativar principalmente o macrófagos, né? Exemplo do NK Cell. Então, quer dizer, logo de cara a gente já vê que a vitamina D3 é muito importante, é fator assim crucial na produção do GCMAF que nós fazemos no nosso organismo, né? Uma proteína que nós fabricamos, né? Então é muito importante estar atento aos níveis de vitamina D3, especialmente nos níveis de 50 a 80 nanogramas por mililitro, né? 20 nanogramas por litro considerado o nível mínimo. Então ainda há discussão atualmente muito grande sobre os níveis que devem ser considerados insuficientes, né? Então, por exemplo, abaixo de 20 nanogramas, assim, há uma unanimidade, só que muitos pesquisadores dizem que é pouco, que deveria ser no mínimo 40. O Canadá, por exemplo, tem vários cientistas que estão trabalhando nisso, e que na visão deles, que não seria 20 o limite de corte, não, seria 40, tá? Bom, independente disso, no caso do câncer sabemos que é pouco, né? Todos os estudos mostram, tem que elevar vitamina D3 no sangue. E a grande inimiga, né, do GCMAF
é uma enzima, inclusive produzida por inimigos nossos, né, como vírus, como bactérias e como células cancerosas, possivelmente também, porque essa enzima maléfica ela vai inibir a síntese do GCMF, né? E com isso vai prejudicar bastante, porque através da anagalase vai ser impedida a fabricação dessa proteína que utiliza polissacarídeos que são derivados da galactose, né? Então aqui você tem, por exemplo, uma fórmula que até é uma fórmula americana, né, que se encontra até comercializada nos Estados Unidos, que é o GCMF Promoter, né, GCMF Promoter, vitamina D3, em dose de 2.000 unidades, que hoje não é considerada uma dose tão alta assim, ácido oleico, muito importante para estabilizar a produção dessa glicoproteína, condroitina e N-acetilglucosamina, exatamente esses mesmos que nós usamos para aumentar a síntese da proteína da cartilagem, que é da mesma família dessa proteína. Então são a mesma matéria-prima, sendo que o N-acetilglucosamina é muito mais potente que a glucosamina comum, sempre falo isso. A glucosamina pura, sem o acetil, em doses mais elevadas, que pode até superar 1 grama, ela vai sequestrar acetil da célula, porque ela vai querer se ligar ao acetil, e com isso pode diminuir outros produtos importantes para a célula, como por exemplo a própria coenzima A, que necessita de grande quantidade de acetil. Então, sempre preferencial que se dê o N-acetilglucosamina. Daqui agora eu gostaria de falar, para finalizar, as substâncias químicas a serem evitadas. Nós vamos inclusive incluir os metais no final. O que nós podemos aprender e tentar nos proteger? É difícil, porque, como falamos durante o curso, nós temos aí um mundo químico, né, desde o final do século XIX, e que nós vemos exatamente uma mudança no planeta, assim, com a introdução de milhares e milhares de substâncias químicas na nossa vida, né? Mas então a gente precisa conhecer algumas delas. Por exemplo, o BPA ficou muito famoso por ser o plástico da mamadeira. É um plástico que, ele se liberar bisfenol, principalmente através do calor, ele vai trazer o risco potencial de câncer, né? Então você imagina as crianças que durante muito tempo não houve controle, né, com a saída da mamadeira de vidro lá dos anos, que ela foi até os anos 60, 70, o bisfenol foi introduzido para dar mais rigidez e durabilidade à mamadeira de plástico. Isso realmente não foi uma boa ideia. Sempre, como a gente vê na química industrial dissociada da saúde, que é a bioquímica, a gente vê o quê? A busca de resultado bom para o produto, que nem sempre é um resultado bom para o ser humano. Trabalhei com toxicologia durante 15 anos e tive essa visão clara do mundo industrial químico, né? Está dissociado das nossas necessidades de segurança na saúde. Bom, aqui você tem o PFOA, que é aquele Teflon também, que ele, por exemplo, as frigideiras, né, que nós não devemos ficar mantendo em nossas casas frigideiras que já estão deterioradas, que já se tem riscos naquela Teflon, né, aquela parte escura interior das panela, né? Deve ser descartada, porque uma vez que apresentem riscos e rachaduras, ela vai liberar também um produto que é considerado carcinogênico. Aqui você tem os fitalatos, que também vocês talvez se lembrem que foi também muito falado na mídia, a questão do copinho de café, né? Com a bebida muito quente, libera, e realmente acontece. Aí já vai interferir com hormônios, principalmente hormônios esteroides, né? E realmente não foi considerado uma coisa segura nós utilizarmos bebidas muito quentes em cima desses copinhos, né? Então é uma coisa para a gente evitar também. É uma coisa assim, tipo, totalmente comprovada? Não. Há muitas suspeitas em relação aos humanos. É difícil a comprovação, porque você não pode fazer testes com humanos. Em animais apresentou risco de alterações graves hormonais e também alterações em proteínas cerebrais. Então é bom evitar, né? Aquilo que eu sempre falo, é bom evitar. Podendo evitar, então você utiliza um outro tipo de recipiente, né? Recipiente de vidro mesmo, por exemplo. Formol, que é o que também nos acompanha muito aí, por exemplo, já foi muito detectado em laticínios, né? Isso aí é uma coisa... Eu até fico assim de falar se é uma coisa antiga realmente, porque a gente
pode ficar assustado, de repente, se algum órgão aí resolve fazer monitorar esse formol aí no leite e voltar a encontrar, mas isso já foi muito encontrado no leite. Inclusive quando começou a fabricação desse leite chamado longa-vida, né? Então muitas coisas foram feitas assim em termos de conservantes, né? E o formol já foi detectado, não adianta dizer que não, porque já foi várias vezes detectado em leite, né? E é um produto carcinogênico, então é preciso ter bastante cuidado. Eu posso falar porque trabalhei muito tempo com formol, trabalhei em laboratórios, né, mais de 12 anos, e nós tínhamos, obviamente, muita utilização de formol, e eu já posso dar um depoimento para vocês que eu já comprei leite, tá, de longa vida, e que eu abri, virei no copo e senti cheiro de formol, porque eu conheço muito o cheiro de formol em concentrações menores, porque por anos de experiência a gente fica com essa informação no cérebro, né? Sensibiliza o olfativo e você detecta rapidamente. Então isso aí não é nada assim fantasioso, né? Aqui já falamos da questão da frigideira, não podemos realmente estar mantendo esses utensílios que já estejam bem danificados, né? Aliás, nem um pouco danificados. Então também foi associado o PFOA à artrite, né? Alterações também na tireoide, infertilidade, alterações no colesterol, quantas situações que envolvem o ácido perfluorooctanoico, né? Que está na frigideira, né? Aqui, por exemplo, um negócio que eu tenho levantado uma bandeira, assim, não quero assustar ninguém, mas é a questão dos detergentes lava-louça, que contém todos eles um produto chamado alquilbenzeno sulfonato de sódio. Obviamente a gente já viu o benzeno aqui, já fica assustado. Só que realmente não é para tanto pânico, porque esse alquilbenzeno, o benzeno, ele está preso, ele não é liberado com facilidade. Não no uso comum que nós fazemos em casa. Porém, é sempre uma coisa a se preocupar. E nós temos alternativas mais seguras, como o sabão de coco, né? Estudos que foram publicados com o detergente mostram, por exemplo, que para o meio ambiente ele é péssimo, né? Porque inclusive ele vai aumentar a concentração de substâncias que estão lá na água, outras substâncias tóxicas, né? O detergente ele mantém isso em suspensão, né? Esse acúmulo de detergente, por exemplo, quando a gente vê os rios com espuma, é péssimo, né? Diminui a oxigenação da água, mata os peixes, e também ele vai aumentando a concentração de outros produtos bem mais tóxicos, né? É interessante a gente ver aqui, a humanidade tem coisas muito interessantes. Foi introduzido isso lá nos anos 50. O detergente é fabricado à base de petróleo, como vocês sabem. E realmente foram feitos estudos de segurança muito limitados para um produto que vai entrar na tua casa, vai ser usado na sua louça, no seu prato, nos seus talheres, né? Então, os estudos que foram feitos são chamados estudos de curto prazo em animais, que, como o nome já diz, só vão detectar a vida do animal em curto prazo. Então, nós temos um buraco aí, né? Nessa segurança, tanto que o EPA americano, ele dá um limite abaixo de 1 parte por milhão para você ter considerado o limite de segurança do detergente na água, né, ambiental e tudo mais. Ora, eu posso dizer a você o seguinte: 1 ppm é 0,0001, são 4 casos decimais, é muito pouco. Esse limite é aplicado a substâncias que têm risco. Então, essa história de que é totalmente seguro, que é isso, eu acho que o EPA mesmo não iria fazer um limite tão rigoroso para um produto se ele é tão seguro assim. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, né? Então, se a gente usa esse produto, enxaguar, usar o mínimo, não usar quantidades exageradas, né? Enxaguar bastante os recipientes de alimentos, como copos, pratos, para que não fiquem resíduos, né? Para que esse resíduo seja o menor possível. E, obviamente, se nós pudermos usar um sabão, minha gente, sabão é natural. Como é que é feito o sabão, né? Desde a época medieval que se descobriu a fabricação do sabão. Sabão, ele é até bem antes, por sinal, antes de Cristo, inclusive, desculpa, né? Medieval já se usava muito sabão. E você tem o que é gordura com soda cáustica, né? Então essa esterificação de gordura de cadeia longa, que pode ser do sebo, pode ser do vegetal, pode ser da soja, pode ser do coco, né? Todos esses ácidos graxos desses produtos, eles em contato com a soda cáustica, eles vão produzir o sabão. Então não tem benzeno, não tem porcaria nenhuma, é um produto natural que é biodegradável por natureza. Vamos voltar ao sabão, hein? Será que eu estou falando alguma loucura para vocês? Aqui em casa a gente usa sabão, tá? Então você veja esse estudo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Achei muito legal isso, porque a professora que estava dando uma pós-graduação, né, em toxicologia, pediu aos alunos, né, que em casa, com seus filhos pequenos, né, pedisse para fazer algum desenho sobre agrotóxicos. Então essa criança, ela fez isso aqui, que eu achei muito interessante, né, um regador regando, né, as plantas com a caveira, né? Então achei criatividade, né, de uma criança, espetacular, né? Bom, isso aqui eu posso falar bem, né, porque eu trabalhei com isso anos e anos no Ministério da Saúde. Eu fui diretor de vigilância sanitária da área de toxicologia. A gente trabalhava em conjunto com o Ministério da Agricultura, que é difícil trabalhar em conjunto com o Ministério da Agricultura nessa área, porque a gente puxava pelo lado da segurança e a agricultura pelo lado da produção. Então nem sempre era tão fácil. Mas, assim, muitas coisas eu aprendi lá, né? Aprendi sobre como o agrotóxico ele está muito mais disseminado do que nós poderíamos imaginar. Esse estudo que eu trabalhei foi com a Fundação, o pessoal da COP e da Fundação Getúlio Vargas. Nós descobrimos que a lavoura de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes estava amplamente contaminada com mercúrio, né? Isso foi um negócio terrível para nós, né? Porque nós detectamos primeiro, inclusive, a parte ocupacional com os trabalhadores. Coisa horrível, participei disso junto com colegas lá em anamnese, estudo e avaliação dos pacientes, né, já completamente deteriorados do ponto de vista neurológico, que é a principal toxicidade do mercúrio, é atacar o sistema nervoso, ele destrói a mielina e ele causa problemas motores definitivos, problemas de mielina, problemas de parestesias e ataca o cérebro, né? E depois ele vai atacando o cérebro, ele vai causando tipo assim um Alzheimer químico, né, que é rapidamente instalado na pessoa. E isso aí foi terrível, que nós vimos pessoas com 40 anos, algumas pessoas com menos de 40 anos, totalmente deterioradas pelo mercúrio que era permitido no Brasil. Nós lutamos, como lutamos essa equipe toda da COP, com o Ministério da Saúde e Fundação, conseguimos a proibição. Só que levou 2 anos após esse trabalho para ser proibido, né? E ainda deu um prazo de esgotamento dos registros, que, trocando em miúdos, mais 6 anos ainda ficou em uso. Foi uma tristeza, mas felizmente parou, né? Mas só que, por exemplo, o solo daquela região toda de Campos de Goytacazes, aquele solo tem mercúrio ali para 100 anos, né? Que não vai sair tão cedo. Então aqui você veja, por exemplo, eu fiz essa tabelinha baseada numa revista americana, que eu achei muito interessante, que a gente aqui no Brasil não divulgava, tudo era proibido, né? Não se falava nada, dados eram confidenciais, e depois esses dados também os próprios órgãos não divulgavam, de análise dos alimentos, né? Que é uma briga que a gente tem que fazer continuamente, não pode. E aí eu peguei numa revista americana, né, de banca de jornal, tipo Saúde e Corpo, um negócio desse que a gente tem aqui também, e o governo americano divulgando em revistazinhas de banca de jornal, para orientação do povo, colocando ali quais os alimentos mais contaminados. Criaram até um ranking. O primeiro naquele período de 95, 94 foi o morango, né? Pimenta, pimentão também, espinafre, enfim. Quer dizer, o problema é um problema mundial, né? Que é querer aumentar a produção agrícola utilizando tantos produtos químicos, né? Aqui você tem tabelas do EPA americano, né, que é o órgão ambiental, e ele vai divulgando vários produtos encontrados, né, que são produtos perigosos. O endosulfan, por exemplo, no Brasil nós tivemos episódios de arroz no Rio Grande do Sul, episódios muito sérios, né? Então, infelizmente, nem sempre isso é solucionado, principalmente divulgado. E quando a gente fala arroz e feijão, meu Deus do céu, a gente está falando de alimento de massa. Então assusta muito e preocupa muito que no Brasil nós já temos tido problema com endosulfan na cultura úmida do arroz. Aqui você vê também nos Estados Unidos, também não estava nenhuma maravilha, hoje está melhor. A política ambiental americana evoluiu muito nos últimos 20 anos em relação aos agrotóxicos, né? Mas você veja aqui, por volta aqui de 2003, você veja que cerca de 16% das amostras de arroz estavam contaminadas, 84 sem resíduos, né? Então os outros 16 com resíduo. Então aqui você vai ver o endosulfan de novo aparecendo, aqui já encontrado também em alimentos
preparados infantis, que se chama, né? Aqui no Brasil é a papinha, né, do vidrinho, né? Então, olha que terror, né, para crianças, esses produtos, né? A imprensa tem noticiado com uma certa regularidade todo esse problema que envolve o agrotóxico, principalmente a parte de efeitos tóxicos sobre a questão endócrina, a questão de câncer, né, material genético, questão imunológica também, inclusive estão interligadas, né? Aqui nessa reportagem o jornal ouviu assim, os especialistas do INCA e que alertam realmente que esse consumo de agrotóxicos está provavelmente envolvido com esse aumento que está descontrolado, né, de câncer em relação à incidência não só em países envolvidos, como também já em países como o Brasil. Aqui você vê, por exemplo, né, então uma coisa muito boa, né, que a gente quer que sempre esteja acontecendo, infelizmente não tem acontecido. A gente teve um programa da Anvisa, né, que estava, parece que estava em parceria com o Inmetro, né? Enfim, estavam analisando amostras de alimentos aqui nesses anos, né? E eu não tenho visto mais isso, né? Aqui você veja aqui coisas que assustam, né? Mamão, né? 12,9%, 13% quase, de amostras acima do limite de segurança. Ora, você veja também o abacaxi, 10,3% de amostras irregulares, morango, né? Então você vai, tem outros, né? Obviamente, né? Tem outros, mas preocupa bastante, né? Que são alimentos que nós buscamos para a nossa saúde, né? Nós vamos à feira, vamos ao mercado comprar mamão, abacaxi, e a gente está querendo ter uma boa ingestão de antioxidantes, né? Então a gente se depara com situações preocupantes, né? Aqui, por exemplo, assim, o registro de toxicidade é bastante grande, né, dos pesticidas e câncer, né? Então, o mecanismo de genotoxicidade, crescimento, proliferação de tumores, comportamento hormonal, que vai também levar a certos tipos de câncer, principalmente câncer de mama, tóxico para o sistema imune, né? Proliferação de peroxissoma. Peroxissoma é uma matriz de câncer no fígado. Os peroxissomos, eles proliferam muito, né? Então todos esses produtos aqui alguns são herbicidas, que é uma classe de agrotóxicos usados nas plantas, né? Tipo assim, para matar ervas daninhas, né? No caso, né? Nós temos inseticidas como organoclorados e aldicarb, que é formicida, né? Para eliminação de formigas. Então a gente vê que tudo isso aqui está envolvido com câncer, né? Aqui você veja, por exemplo, isso é importantíssimo aqui, ó, esses dados também do IPA, estudos epidemiológicos humanos mostraram que inseticida como lindane, que já foi até utilizado para medicamentos para tratamento da pediculose, né, que é o piolho, já foi utilizado, registrado no Brasil durante vários anos para usar no cabelinho da criança. Olha só, perigo, né? Então, por estar associado a certos tipos de linfomas, como de Hodgkin. Esse aqui já foi muito utilizado em campanha de saúde pública para mosquitos, o famoso fumacê, né? Já utilizou, hoje em dia utiliza malation, diazinon. Então o diclorvos, você vê que ele é um carcinogênico, né, para leucemia, metoxiclor, diazinon também fosforado, atrazina e os arsenicais, quer dizer, uma série de produtos. Esses aqui estão relacionados com câncer humano, viu, gente? Então é muito preocupante. A criança sempre muito mais vulnerável em todos os sentidos tóxicos, né? E aqui você vai ver, né, você vai ver o registro, né, por exemplo, de esses tipos de sarcomas de Ewing, né, em crianças através de pesticidas, né? Um tumor ósseo maligno, né? Também tumor de Ewing com uma massa dura no abdômen, né? Então também são malignos e são difíceis de tratamento e são associados, infelizmente, a crianças que foram expostas, né, a pesticidas. Aqui você vê a revista internacionalmente, que é tipo um altar, né, dos pediatras, assim, que é o Pediátricos, né? Então aqui esse artigo mostrando a relação de problemas na área cerebral, né, comportamental, hiperatividade, déficit de atenção, pela presença de organofosforados no ambiente da criança, né? Muito ruim isso. Aqui você tem outro, aliás, é o mesmo artigo, né, da pediatria, ele detalha melhor assim os tipos de toxicidade, né, através de compostos como dimetilalquilfosfato, que se formam da degradação desses inseticidas, né, e que estão relacionados com esses problemas do déficit de atenção. Aqui você já viu um outro estudo também,
das criancinhas na acta pediátrica, né, mostrando como elas são realmente mais suscetíveis, né, principalmente nos primeiros estágios da vida, né, inclusive até fetal, né. Aqui você vê também numa outra reportagem de 2012 a silenciosa praga das lavouras, né? Então, na verdade, essa praga é o agrotóxico, né? Eles utilizaram assim, tipo, para fazer uma chamada assim de forte impacto, né? E aqui já os estudos que vêm sendo feitos no Rio de Janeiro, ou estado do Rio de Janeiro, no caso, com o aumento de suicídios e câncer nas áreas mais contaminadas com agrotóxicos. Isso é um estudo muito importante, né? Começou a ser feito aqui no Rio de Janeiro, e a gente espera que dê continuidade, né, porque está associado também com o IBGE, e a gente precisa de dados, né, para a gente poder olhar esse problema mais de frente, né, e não fechar os olhos, né. Contaminantes de alimentos, aí nós entramos numa gama que não teria fim, a gente teria que fazer uma aula de, sei lá, 6 meses só sobre isso, porque a quantidade de produtos. Então a gente vai abordar os produtos que estão preocupando mais no momento. Você vê essa publicação aqui do National Cancer Institute, Estados Unidos, sobre a acrilamida, né? Acrilamida, que é uma pedra, né, no sapato dos americanos, porque eles gostam muito de batata frita, né? Eles comem batata frita, chips, inclusive, aquilo é uma febre, né? E se forma muita acrilamida nessa batata frita, também nesses biscoitinhos. Quanto mais fininho, mais crocante, mais acrilamida pode ter, né, os snacks, né? Então você veja exatamente aqui está a criancinha, ó, comendo tudo isso aqui. Na escola, você vai na cantina das escolas, é um verdadeiro terror esses pacotinhos, né? E a acrilamida, que é comprovadamente mutagênica e, portanto, provavelmente carcinogênica. Nada de bom nós podemos esperar da acrilamida. É um neurotóxico potente, né? Diversas revisões sobre a acrilamida a colocam na categoria de potencialmente carcinogênico para humanos. Como já falei no módulo, no vídeo anterior, né, potencialmente porque a gente não pode pegar humanos e fazer testes, né? Então os testes que a gente tem, os dados sobre carcinogênico humano confirmado é ocupacional, né? E no caso, a maior parte vai ter essa classificação potencialmente baseado nos estudos com animais, e que eu digo a vocês e repito sempre, os animais refletem com muita propriedade, porque a unidade de vida que é a célula é uma coisa impressionante. Do mosquito, como já falei na aula anterior, né, do mosquito que morre com inseticida organofosforado através da inibição da enzima colinesterase dele, né, que dá um espasmo nas asas e ele acaba caindo e morrendo, não consegue mais voar. É o mesmo tipo de toxicidade que vai acontecer no ser humano, numa criança que se intoxica com esse inseticida fosforado. Ele vai ter uma síndrome colinérgica, vai ter broncoespasmo e pode vir a morte, né, a óbito. Aqui você vê, por exemplo, eles estão, né, às voltas nos Estados Unidos para reduzir os teores de acrilamida na batata frita. Com isso, eles estão desenvolvendo novas tecnologias para a fritura desse material, né? Aqui você tem, por exemplo, os aditivos alimentares intencionais. Isso é que a gente tinha que ver com mais atenção, né? Corantes, flavorizantes, conservantes, edulcorantes que antes nós não estivéssemos diante desse universo, né? Porque é uma coisa assim, para que tanto corante no refrigerante, gente? Para que isso? Né? Um refrigerante de laranja tem uma cor que nenhuma laranja tem, cara, não há necessidade disso. Uva é um terror. Então nós precisávamos fazer um trabalho, isso é uma decisão governamental. Isso quem tem que legislar é a Anvisa, na sua Câmara de Alimentos. Os limites máximos para corante não podem ser esses limites, né? Que você chega a pegar um refrigerante de uva, que é um negócio que chega a ser quase preto. Então isso tem que acabar. Esses corantes alimentícios, embora sejam os mais seguros que nós conhecemos, há muitos deles que apresentam polêmicas. Inclusive o Brasil não está lá nenhuma modelo de rigor com isso não, entendeu? As nossas tabelas de corante, elas são muitas vezes defasadas, em que temos corantes aqui que já foram banidos em vários outros países, obviamente de primeiro mundo com tecnologia. Bom, aqui você veja o edulcorante, né? Edulcorante, se você começa a estudar, não tem nenhum que tem passaporte de segurança, né? Sucralose, um pouquinho menos ruim, mas você vê que
ciclamato, aspartame, todos têm metabolismos que podem produzir substâncias tóxicas, né? No caso do aspartame é muito conhecido seu potencial em produzir metanol, embora em doses muito pequenas, mas não nos esqueçamos que, como não é proibido uma pessoa beber 20 latas de Coca-Cola por dia, estou falando isso que é um caso famoso nos Estados Unidos, o piloto de avião que bebia 20 latas e teve câncer de cérebro, foi constatado que era pelo metanol. Então, como não é proibido uma pessoa beber 20 ou 30 latas por dia de Coca-Cola, eu achava bom de pensar melhor no uso do aspartame, né? Sacarina foi uma das primeiras a ser banida por câncer hepático em animais. Aqui você vê na área dos corantes, por exemplo, tá? Acabando de falar, né? Então esse corante aqui, ele já foi banido, né? Inclusive pelo órgão de segurança dos produtos para uso medicamentoso e alimentício, em 1966 já baniu, né? Esse corante chamado Amarante, né? Que é o amarelo, né? E aqui, infelizmente, no Brasil, ele embora com restrições, ele ainda é permitido. Aqui está até o site que permite esse uso. Quer dizer que eu acho péssimo isso, né? Aqui você tem corantes que estão envolvidos com dermatite, irritação, né? Tudo isso aí. Então, realmente, vamos preferir até as cápsulas, né? Sem corante, porque os corantes da cápsula são corante alimentício, que são realmente os mais seguros, são o que a gente acaba tendo contato, né? Querendo ou não, em algum momento, nesses produtos todos que estão à venda aí nos mercados, né? Mas nós podemos optar por a melhor solução das cápsulas, que seria brancas, opaca. Transparente eu não gosto muito, porque ela deixa toda a medicação muito exposta à luz, né? Então a branca não tem corante, né? Então esses tipos de aditivo e corantes como o amarelo de tartrazina estão envolvidos realmente com o processo de dermatite, né? Aqui, por exemplo, quando a gente vai para a área dos cosméticos, que são produtos que têm contato, né, com a pessoa, né? Então a gente vê também alguns corantes sendo utilizados aqui. Há bem pouco tempo o Ponsol 2R era utilizado em batom e era proibido em todos os países evoluídos, né? Nós estávamos utilizando aqui na boca, né, que o batom vai na boca, então eu acho que é uma agressão à mulher isso aí, né? Também aqui essa reportagem sobre os esmaltes apontando vários problemas de segurança e qualidade. E com relação agora um outro assunto, que é a famosa poluição indoor, né, que é dentro da casa, né? Então aquilo que a gente, graças a Deus, não é mais uma moda, né? Os carpetes, né? Que nos anos 70, 80, nossa senhora, era tudo com carpete, gente, que coisa terrível. O acúmulo de poeira nesse material, né? Vai sendo um produto que vai congregando poluentes, tudo aquilo que entra pela casa. O brasileiro não tem o hábito de tirar o sapato para entrar em casa, então ela vai metais pesados da rua, produtos químicos que se encontram aí, né, no ambiente, né? Então é uma coisa realmente da gente, graças a Deus, hoje poder falar que eu não vejo mais praticamente essa moda, né? Mas evitar, sempre é bom falar, evitar ao máximo essa questão de tapetes e carpetes que são concentradores de poluição indoor. A questão do incenso é engraçada, né? Porque uma amiga minha chegou e falou: meu namorado vai chegar, que ele viaja muito, né, a serviço, né? Então eu já preparei, acendi, já estou com 3 incensos, né? Um na sala para quando ele chegar, outro no quarto. O da sala é o incenso da paz, o do quarto é o incenso sexy, né? Então quer dizer, toma benzopireno, né? Benzopireno, ele é formado pela combustão, né, pela fumaça de celulose. Então, quer dizer, o namorado dela, coitado, chega cansado de viagem, vai respirar câncer a balde, né? Então, vamos acabar com isso, gente. Não é pra gente estar utilizando fumaça dentro de casa. Obviamente a gente não fuma, né, dentro de casa e nem vai acender incenso dentro de casa, né? Aqui agora uma coisa que preocupa assim terrivelmente no Brasil, a água, porque nós temos uma água que foi solucionado o problema, quer dizer, solucionados os locais que tem água tratada, né? Então, o saneamento básico. Então, o cloro veio resolver a questão microbiológica, mas ele não resolve a questão química. E quando a gente está falando de qualquer centro urbano que tenha algum nível de industrialização, não vou nem citar as megacidades, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que isso aí já é óbvio, né? Mas mesmo cidades, né, que não precisam ser megalópolis, né? Essa questão da água, ela simplesmente é desconsiderada, toda essa parte aqui,
na parte dos metais tóxicos, contaminantes, resíduos industriais, resíduos de agrotóxicos, né? Nós não temos nenhum tipo de informação. As companhias de água, que são caixas pretas fechadas, porque são concessões, em alguns casos foram privatizadas ou não. Porém, o professor Póvoa teve, por exemplo, uma briga violenta com a SEDAI para monitorar os níveis de alumínio na água. A SEDAI negando peremptoriamente, isso foi até a televisão, teve até um debate do professor com o representante da SEDAI, eu estava com ele, e o camarada cheio de evasivas, né, na época, 1982 parece, né? Por aí, e não falava, né, o professor cobrando que o professor detectou alumínio em várias pesquisas em águas já prontas para uso nas torneiras de várias localidades no Rio de Janeiro, né? Então, óbvio que a gente imagina que seja o sulfato de alumínio, que é utilizado no tratamento de água para precipitar a sujeira, né? Mas enfim, todo esse material a gente pode estar bebendo junto com a água, a gente não sabe. Estados Unidos, a preocupação lá chegou a níveis assim quase paranoicos, né? Porque eles encontraram 141 contaminantes sem limites de segurança, ou seja, produtos que não eram esperados na água, e 119 contaminantes em níveis também acima do limite, porém conhecidos, né? Aqui você vai ter, por exemplo, que já foi encontrado e detectado em águas nos estudos lá nos Estados Unidos, né? Então, esses todos aqui em laranja são carcinogênicos humanos, comprovados, que é uma classe pequena, como eu falei a vocês, porque para atingir essa classificação no NIOSH, que é um compêndio de carcinogênios dos Estados Unidos, né? NIOSH é National Institute for Health, né? NIOSH, Occupational and Health, NIOSH, NIOSH, vocês vão encontrar na internet. Esse instituto que ele monitora, né, produtos carcinogênicos e ele que tem a classificação, né? Esses carcinogênicos humanos são poucos, porque são os que não houveram dúvida pelo contato do homem com esses produtos, principalmente em trabalhos, né, no caso metalúrgicas e coisas desse tipo. Então, todos esses produtos aqui foram detectados em água nas cidades industrializadas americanas. E também esse monte aqui embaixo de produtos químicos, animais comprovados. Eu estou querendo dizer para vocês, isso aqui é time de câncer de primeira linha. Isso aqui não é brincadeira. Na água, em várias localidades americanas, né, industrializadas, e que eu vou dizer a vocês que a química nos Estados Unidos ou no Brasil, a indústria e os processos não são diferentes, tá? Então, daí você já tira suas conclusões. Aqui você tem na poluição do ar uma coisa terrível, que é o engarrafamento, né? À medida que vai caindo a velocidade do automóvel, vai subindo aqui, ó, 80 km, tudo bem, vai descendo. Quando chega aqui a 10 km por hora, olha a emissão de partículas no ar, como ela dá um salto, ó. Então isso aqui é terrível, além da quantidade de carros, né? A questão do engarrafamento é terrível para as cidades, né, em termos de poluição. Aqui você vê, por exemplo, uma preocupação que eu acho que não está acontecendo muito no Brasil, que é a questão de contaminantes e substâncias tóxicas, como asbestos, que são liberados do freio do automóvel. Não o freio a disco, mas o freio a disco ainda está sendo verificado, que ele libera também um abrasivo, né? Mas o asbestos, que é utilizado no freio traseiro, que é o freio a tambor, que muitos carros brasileiros continuam com essa tecnologia defasada, né? Ele realmente é altamente carcinogênico. E você vê que nesses estudos, por exemplo, aqui na Turquia, não há dúvidas, né? Isso aqui é apenas mais um estudo, né, 2006, que mostra que o asbesto ele causa câncer e malignância pulmonar, né? Aqui você tem então uma das áreas de maior atuação do professor Leão Póvoa em toda a sua vida, que foram os minerais tóxicos. Ele que foi um guerreiro nesse sentido, mostrando para a gente sempre o perigo disso, como nós precisamos monitorar isso, né, em nível de água, de alimentos, de solo, de tudo, e também até em tintas, por exemplo, para a pintura de parede, como é o caso do chumbo. Então, esses elementos são elementos que não são esperados no nosso organismo, ou seja, nós não temos assim nada de útil e bom com esses produtos. Quando eles estão no nosso organismo, eles são contaminantes realmente. E nós temos metodologia muito avançada para detectar isso em partes por milhão,
que é bem preciso, né, que é o mineralograma capilar, que hoje, por exemplo, utiliza a tecnologia de espectrometria por absorção atômica e espectrometria de massa. Eu diria que todos os laboratórios praticamente hoje utilizam espectrometria de massa, né, que ficou mais econômico para detectar. E é muito eficiente, desde que a coleta seja correta, né? Essa coleta, de acordo com o laboratório, ele orienta, né, que seja cortado o cabelo a 3 centímetros de distância da pele. Esse cabelo não pode estar pintado, né? O corte desse cabelo tem que ser com um material completamente isento de qualquer oxidação, né? No caso, uma tesoura de aço inox que seja previamente tratada com álcool 70 graus, né, na sua lâmina, depois é feito o corte e acondicionar em saquinhos apropriados de polietileno virgem, né, que não teve nenhum tipo de reciclagem, né, porque não poderia ter nenhum tipo de reciclagem, porque o método vai detectar 0,0001%. Então, toda a questão do método a sua eficiência vai estar relacionada com a coleta, né, se essa coleta foi adequada. Aqui você vai ter as tolerâncias, né, que são evidentemente limites e que nós queríamos estar até bem abaixo, né, mas obviamente que jamais acima, né. Então, por exemplo, do alumínio, hoje nós temos certeza, porque os estudos de prova durante mais de 20 anos no Brasil e fora do Brasil comprovaram que o alumínio é o contaminante mais comum, né, de maior incidência na sociedade moderna, e estamos falando da pessoa, né, do ser humano. Então, essas fontes, obviamente, a gente já começa dentro da cozinha, né, que são as panelas, que isso foi uma tecnologia introduzida nos anos final dos 50 para 60, onde as panelas normalmente eram de outros materiais que não alumínio, né? Nós tínhamos panelas de ferro, panelas de barro, nós tínhamos vários tipos de panela. E a partir da Segunda Guerra nós temos então a introdução da panela de alumínio. Eu queria que você olhasse uma panela de alumínio na sua casa ou de um parente já bastante usada. Então você vê no fundo que ela está cheia de crateras, ela já está cheia de contundências, né? Então saiu o alumínio dali. Esse alumínio com certeza foi para a comida e foi para dentro de você. Então não devemos realmente utilizar essas panelas de alumínio, né? Evitar. Nós temos o material menos agressivo, que é o aço inox. E também temos o alumínio, através do sulfato de alumínio, na precipitação da água, né? Com o tratamento primário, né? Aquele onde a água está muito turva, então é utilizado o sulfato de alumínio, né? Nós vamos encontrar na preparação de queijos, para o alumínio como um sal secante, para evitar, por exemplo, que a farinha se aglomere, farinha de trigo, sal de cozinha, né? Se você tem um sal de cozinha que você vê que ele não empedra nunca, né? Então o que acontece, né? Então ali dentro você vai ter elementos que são higroscópicos, né, para evitar que o sal fique empedrando, né? Um deles é o silicoaluminato sódico, né? Silicoaluminato sódico, devemos evitar esse tipo de produtos, né? Usar o sal realmente, o sal mais natural possível. Se possível, sal até grosso mesmo, a gente leva para casa, a gente mesmo soca e utiliza, né? Os antiperspirantes que usam, isso aí é regulamentado para uso, né, pela própria Anvisa, cloroalantoinato de alumínio, que vai ser aquele produto que depois fica branquinho embaixo da axila, que não deixa você transpirar. Então isso é muito ruim, não usem esse tipo de produto. Usem apenas desodorantes, né? Que você pode fazer até um desodorante com bicarbonato de sódio, a 10% você pode fazer em creme ou até em roll-on. É um produto natural que a farmácia faz, a venda eles fazem, isso é espetacular. Aí você pede esse produto só com bicarbonato, ele neutraliza os odores, não tem cheiro algum, que eu inclusive sou usuário, e você não tem produtos agressivos. Algumas tecnologias para tratamento da água, como o flúor, que visa melhorar a resistência óssea nos dentes, né, e realmente melhora, sem dúvida nenhuma. Você tem um comportamento dentário antes e depois do flúor. Nos Estados Unidos isso é marcante, né, e no Brasil começou já nos anos 80. Mas enfim, se isso não for bem feito e bem monitorado, se o flúor estiver acima dos limites máximos de segurança, ele pode reter mais alumínio na água.
assim como a acidez da água também, que o professor Hélio cansou de detectar em água de torneira, né, de residências, do seu próprio laboratório, de localidade. Essa água do Rio de Janeiro sempre assim abaixo de um pH 6, né, 6, às vezes 5.8, 5.9, né, então realmente não é bom, né, que isso vai prejudicar mais ainda, liberar mais alumínio. Essa toxicidade do alumínio, que a gente mais conhece, ele reage muito com proteínas. O alumínio é muito reativo, né? É um metal de transição também, com duas valências, né? Isso realmente é péssimo, né? Mais 2 e mais 3. Então essa reatividade ele vai afetar as cadeias de proteína e vai formar, assim, depois da ruptura dessas cadeias, ela se forma invertida, né? Com o chamado crosslink, né? Que danifica, né? Se for uma enzima, perdeu a ação, se for um hormônio também. Inibição de enzimas transaminases é um aspecto também exatamente pelo crosslink dessas enzimas transaminases, que vai predispor a danos hepáticos, né? Aumento e danos musculares quando forem transaminases musculares. Aumento de radicais livres no cérebro, com certeza. Questão do osso, muito tóxico para o osso, no sentido de invadir o osso e formar sais estáveis de fosfato, desalojando o cálcio, e são esses sais, esse sal, por exemplo, o fosfato de alumínio, ele tem menor resistência, então ele pode causar fraturas na pessoa e dificultar o diagnóstico pela densitometria, porque o osso está preenchido. O alumínio, para completar, sendo pior ainda para o osso, ele é um ativador do PTH, um sensibilizador, né, o que vai fazer com que o PTH possa estar ativando reabsorção óssea, mesmo em condições que não seriam necessárias, né? E em animais isso aqui é amplamente demonstrado, né? Essa destruição de proteínas se verifica no animal cujo os testes são feitos com alumínio, né, para verificar o envelhecimento precoce, e esses animais eles ficam rapidamente deteriorados, enrugados, exatamente porque afeta colágeno, afeta elastina, afeta tudo. Isso aqui é um estudo interessante, foi feito por engenheiros americanos, com água destilada em latas de bebida, que a indústria de bebida alega que não há migração de alumínio para as bebidas contidas na lata. Esses engenheiros demonstraram que não é bem assim, porque após fazer um teste com água destilada, obviamente isenta de qualquer tipo de metais, portanto a água destilada ela não conduz eletricidade, porque ela não tem íons, né? E eles pegaram, colocaram a água dentro da lata destilada e depois mediram a condutância, que era próximo de zero, e depois de um contato de 6 a 7 dias, essa água passou a ter uma condutividade elétrica muito significativa, com cátions positivos. Então a gente tem grandes suspeitas de que, obviamente, houve uma migração desse alumínio com o tempo de contato até chegar a proporcionar condutividade na água destilada, né, que não seria de se esperar. Agora você imagina, nós estamos falando de água destilada, agora você imagina essa bebida que nós temos dentro da lata, que tem muito gás, e esse gás vai acidificar, e o ácido vai aumentar, ácido carbônico, por exemplo, ele vai aumentar a migração do alumínio, né? O tratamento da contaminação, não só do alumínio, dos outros elementos, a gente vai ter um protocolo, que eu vou mostrar no final, mas eu já vou falando agora. Sempre a gente vai começar o tratamento de um metal tóxico, a gente começa pelo metal biológico antagonista desse metal tóxico. Primeiro, porque a gente repõe um elemento que vai ser prejudicado. E segundo, que a gente aumenta a excreção desse elemento tóxico, né? Então, no caso, cálcio e magnésio são importantíssimos para a intoxicação com alumínio. Não esquecendo que não pode dar cálcio puro. Já falamos, aliás, estamos falando agora, mas vamos falar muito disso na aula sobre osteoporose, tá? No modo de osteoporose. Não se pode administrar cálcio sem magnésio, hipótese alguma, porque é perigoso, tá? Então, essa proporção pode ser de 1 para 1 ou 1 para, no caso, 1000 para 750 do magnésio, né, nessa proporção. Se for outras doses, manter essa proporção. Então, esse é o primeiro passo, né? Tratamento com os metais biológicos que antagonizam o tóxico. Depois nós temos as fibras, importantíssimo em toda intoxicação por metal. No caso do alumínio, a pectina.
é a fibra mais especializada para aquele alumínio. Essas fibras todas são polissacarídeos com várias cargas elétricas negativas, são cadeias longas, né? Como se fossem verdadeiros trens imensos de vagões, né? Então ela vai colando alumínio nela, né? Nessas fibras, né? E vai excretando pelo intestino. Também temos os adsorventes, que tem uma ação muito importante, como o alginato e a bentonita, que é parente da zeolita, que hoje está muito em moda a zeolita, né? Mas são argilas que elas também têm a capacidade de reter os metais tóxicos, né? Agora passando para o chumbo, que é um potente neurotóxico, muito lipossolúvel, o que preocupa muito, porque vai ter acesso ao sistema nervoso, que é muito carregado em lipídios, né? E ele também atravessa bem a barreira hematocefálica, então isso é muito ruim para o cérebro, né? E a gente vai encontrar, por exemplo, em casas antigas, onde ainda os encanamentos utilizavam chumbos para certas soldas, né? Uniões, curvas, e também nas tintas de parede começou a haver assim muita resistência do consumidor, e nos Estados Unidos, por exemplo, ele já tem hoje um marketing, né, em cima da tinta sem chumbo, né, as fábricas que oferecem, né, então elas fazem questão de colocar, né, plumbum lead free, né, ou plumbum, que no caso é do latim, né, e lead é chumbo em inglês. Então aqui no Brasil, infelizmente, a gente não está muito ligado nisso ainda, muito nisso aqui não. Mas o que a gente não pode esquecer é que o chumbo está realmente muito ligado às tintas, porque o acetato de chumbo, ele é um modulador de cor, né? Como assim? Ele dá o vermelho mais claro, o vermelho mais escuro. Com mais acetato fica mais escuro, com menos acetato fica mais claro. Assim o azul, assim o verde, enfim, todas as cores, os tons mais claros, mais escuros, o acetato de chumbo era o principal modulador. Daí a gente se preocupar muito com isso, né? Ele é um tóxico especial para as enzimas antioxidantes do grupo sulfidrílicas, né, aquela que tem enxofre, né, SH, como a glutatião peroxidase, peroxidoxina, né? Então, óbvio que o chumbo vai propiciar um estresse oxidativo no organismo. É nefrotóxico porque o átomo é muito grande, como o do mercúrio, então são dois pesos pesados que eles se acumulam no rim, né, nas unidades dos néfrons, e vão ali nos glomérulos, né, e vão danificando o rim, né, e depois de forma irreversível, né. E a questão da anemia, que é um caso clássico do chumbo, como nós vamos ver aqui, né, o chumbo ele bloqueia a síntese da hemoglobina em vários momentos, né, em várias passagens entre os precursores do heme, então isso é muito ruim. Além de tudo, é um imunossupressor, também vai atuar no osso de uma forma negativa, desalojando o cálcio, como o alumínio faz, consome as enzimas sulfidrílicas, né? E isso aqui vai ser, o enxofre vai ser a nossa grande arma contra ele, né? Já que ele é simplesmente louco por enxofre. Então a gente dá enxofre, né, na intoxicação do chumbo. Por exemplo, a vitamina B1, que tem o enxofre, né, é a primeira arma, né? Pode usar a cisteína, que é aminoácido sulfurado, e pode usar o L-glutatión também. Ele está envolvido, o chumbo, com dislexia, problemas com a memória, muitos problemas de insônia, e também pode alterar gravemente o sistema nervoso, levando até a vertigens e alucinações, né? O tratamento, seguindo nosso protocolo. Primeiro, o elemento biológico, hoje elementos biológicos, que podem contrapor o chumbo, que é o cálcio, magnésio e zinco. Nunca dá cálcio sozinho, sempre cálcio com magnésio. As fibras, pectina e psyllium, vão facilitar a excreção do chumbo. O quelante específico, aqui nós podemos usar a B1, como acabamos de falar, a tiamina, né, e a cisteína. Isso é muito importante, porque reduz o tempo para a gente eliminar essa praga do corpo. A B1 com a cisteína nessas doses. Podemos usar o glutatión também, espetacular, pela via sublingual. Não esqueça, sempre pela via sublingual o glutatión. Aqui um outro poderoso tóxico, o elemento que provocou o maior acidente tóxico mundial, que foi na Baía de Minamata, né? E que houve a morte de mais de 2.000 pessoas contaminadas, porque vazou mercúrio de uma indústria nessa Baía de Minamata, no Japão, né? Então, essa região que era altamente pesqueira, então vocês imaginam aí, né?
Então, como é na forma mais tóxica, que é a forma de metilmercúrio, mais tóxica do que o mercúrio elemento, né, metálico, né, quando o mercúrio está ligado a esses hidrocarbonetos. É um potente neurotóxico, muito lipossolúvel, atravessa a barreira hematoencefálica também, e ele vai ser um tóxico violento para as carboxilas. Então a gente já está vendo a amino e carboxila. Então você já viu que ele prejudica muito a síntese dos aminoácidos, dos peptídeos de aminoácidos e das proteínas. Potente nefrotóxico, exemplo do chumbo, peso pesado, ele, quando o rim já começa a apresentar alguma dificuldade, ele se acumula, porque ele não passa pelo seu volume, né, seu átomo imenso que é. Então é uma coisa mecânica mesmo, né, como o chumbo. E ele vai ser um tóxico violento para o selênio. Daqui ele vai estar ligado a problemas, como eu vi lá em Campos dos Goytacazes, problemas sérios de ataxia, problemas também na parte de depressão, né, parestesias, a parte motora. Um abraço, né, porque a gente já verificou pessoas com 40 anos, 38 anos que já estavam incapacitados, sem retorno, hein? Irreversível, tá? Parte imunológica, e é realmente um produto extremamente perigoso para a gente. O tratamento sempre iniciando com o elemento biológico antagonista, o selênio. Os sulfurados vão ajudar bastante. No caso do mercúrio, os probióticos, né? Podemos também usar nos outros metais. Eu particularmente acho que deve usar sempre probiótico na intoxicação por metal. Eu estou falando assim aqui especificamente mais no mercúrio porque ele afeta, ele é antimicrobiano para a flora, né? Então ele vai afetar muito a flora. As fibras e os adsorventes, né, seguindo o modelo que a gente vem utilizando com sucesso. Pova utilizava com sucesso absoluto nos seus pacientes. Foi a documentação de mais de 2.000 pacientes ao longo de anos. O professor Aaron Pova trabalhando na descontaminação oral, né, porque existe aquela ação endovenosa, mas que o professor sempre achava que tinha maiores riscos e sempre nos orientava aqui no seu grupo para preferimos como opção inicial a descontaminação oral. Aqui você tem então outro elemento tóxico, que é o cádmio, que é um cancerígeno comprovado, é um tóxico para a sódio, a enzima mais abundante do corpo e a primeira que lida com os radicais livres, também é nefrotóxico, e é dos elementos que a gente viveu essa experiência com o Pova, o que mais leva tempo para você descontaminar a pessoa. Né, ele fica muito escondido no organismo, ele é menor, né, em termos de átomo, ele é menor que chumbo e mercúrio, então ele se acumula nos rins, no fígado, nos testículos também, está envolvido com hipertensão, está associado diretamente com câncer de próstata. E em animais, os testes com cádmio para verificar a toxicidade em longo prazo apontou cardiomegalia. Nos fumantes é um risco adicional, além de tudo que a gente já viu do cigarro, porque é encontrado índices elevados de cádmio no cigarro. Aqui você vai ter o tratamento seguindo os mesmos padrões, né, os metais antagonistas, o probiótico, que é importante também, as fibras e os quelantes. No caso do níquel, chamar a atenção do público feminino ou masculino também, porque hoje em dia o uso de bijuteria é unissex, né? Que as bijuterias de má qualidade, esse níquel não está devidamente incorporado à liga metálica e já foi detectado pelo próprio pesquisador Aaron Pova, assim, a contaminação de pessoas pelo uso de quantidade grande de bijuteria e com muita frequência, né? Então pode ser realmente um problema. Então, assim, nos fumantes também vai prejudicar mais. O níquel tem sido investigado na sódio, né, como um elemento que se liga à sódio, com isso ele pode prejudicar, né. O tratamento da contaminação vai seguir aquele padrão do elemento antagonista, o zinco, né, o principal prejudicado pelo níquel, né? Então você veja exatamente essa sódio que contém zinco e cobre, então ela vai sofrer muito. Precisamos repor o zinco nesse caso. As fibras, seguimos também o padrão, até acrescentando a goma guar. E a bentonita, que é uma argila, né, desintoxicante, junto com antioxidantes. Os antioxidantes se encaixam bem em todos os metais, porque todos eles, como falamos no início, eles vão aumentar o estresse oxidativo. Aqui está um dos venenos mais famosos, né?
associado à história da humanidade, com reis, rainhas, enfim, sempre a literatura descreve, né, o arsênico ali como elemento de causa de morte, né, morte criminosa no caso, né, porque é o famoso mata devagar. Ele realmente mata devagar, e hoje nós sabemos, na época que se usou, por exemplo, lá no Egito, na Cleópatra e tudo, óbvio que não tinha todo esse conhecimento químico, né, mas hoje nós sabemos que eles usavam por experiência, né, porque viam que matava devagar, e hoje nós sabemos que é por causa do prejuízo que o arsênico causa na síntese do ATP. Então a pessoa vai adoecendo mesmo, simula uma doença, né? Porque o ATP, nossa mola mestre para tudo, né? Para bioenergética, para imunidade, tudo é a base de ATP. Então, como ele vai bloqueando o ATP, a pessoa vai ficando fraca, né? A pessoa vai ficando fraca, a pessoa se alimenta, mas não consegue ter os níveis estáveis de ATP, né? Então isso vai levando a pessoa a um estado doentio, né? De ataxia, fadiga, prostração. E as pessoas então eram assassinadas dessa forma, que depois eles não conseguiam na época descobrir. Também o arsênico é um tóxico para o iodo do organismo, né? Tem que repor iodo. Está muito vinculado à cefaleia, né, parestesias e alterações sensoriais, muitos distúrbios gastrointestinais que os envenenados criminosamente, por exemplo, apresentavam. Se você vê os relatos da história, né, esses reis, essas rainhas sempre tinham uma fase dessa doença, entre aspas, que era muito vômito, muito diarreia, né? Então isso vai levando, né, uma anemia, uma leucopenia, pode escurecer a pele, e nós temos ainda como fonte muitas tintas que contém, né? E temos também o arsênico, não podemos esquecer que o arsênico participa do asbestos, hein? O pentóxido de arsênico, né? Então uma coisa para se preocupar nos freios, por exemplo, dos carros, como já falamos anteriormente, né, dos asbestos, né? Já foi utilizado inclusive como medicamento, né, porque é um potente antimicrobiano. Tratamento: primeira coisa, metilfolato, que é um elemento chave, muito reduzido pela intoxicação do arsênico, né? Iodo, que ele também ele prejudica o iodo, e o L-cisteína. Aqui no estanho nós temos a solda das latas, esses alimentos, né, enlatados que nós fugimos sempre, eu sempre recomendo, evitem ao máximo, né? E a gente sabe que no Brasil esse equipamento de latas, né, para alimentos ainda não, nós estamos em gerações anteriores, né, que já foram superadas por outros países, e nós vamos ter ainda o estanho, por exemplo, usado na solda dessas latas, né? E que é um elemento tóxico também, que vai estar prejudicando cobre e ferro, que seriam os elementos então principais de nós administrarmos, as fibras, como já falamos, e os antioxidantes. O bário, ele vem finalizando aqui o nosso estudo como um elemento que ele eventualmente aparece, e o professor Pova detectou isso em períodos sazonais, e nós supomos que é exatamente pela utilização também no tratamento primário da água, ou seja, a precipitação das águas turvas, né, para que elas fiquem límpidas e possam ter sequência no tratamento de água. Como é utilizado o sulfato de alumínio, também pode ser utilizado o sulfato de bário. É um tóxico para o cálcio e o potássio, muito tóxico para o miocárdio, né? E até lembrando, não diria um acidente, mas uma irresponsabilidade, que foram as mortes, já faz no Rio de Janeiro algum tempinho, né? Foram 19 óbitos pelo cloreto de bário, que uma indústria farmacêutica que veio até a falir, ela substituiu numa partida desse contraste, né, radiológico, o sulfato de bário, que é muito seguro, porque ele tem um coeficiente de absorção muito menor que o cloreto, né? Quando utilizado o cloreto, no momento de falta no mercado, ou questão de preço, né, um dos químicos lá fez isso, né? Então foi uma loucura, né? Porque foram vários óbitos, né? Então, quer dizer, é um elemento com o qual não se brinca, né? O bário é muito tóxico e já foi usado realmente no tratamento da água. Primeiro elemento a nós repormos: o cálcio junto com o potássio, para contrabalançar a perda que o bário leva a esses elementos, né, juntamente com antioxidantes e lactobacilo. Aqui nós temos então um protocolo de detox metal. O alginato, gente, é um santo remédio para o intestino,
para estômago, o uso do alginato, por exemplo, na doença do refluxo esofagiano, né? É muito interessante como um curativo que se faz na mucosa, né? Ele absorve metais tóxicos, ele recupera a flora intestinal. Então é um produto que é muito importante nós voltarmos a usar, porque foi meio esquecido, né? A bentonita, que é o tipo de argila desintoxicante, e a pectina. Então isso aqui é um sachê detox metálico, nós podemos fazer em todos os metais. Agora nós podemos, devemos, né, olhar exatamente, especificamente isso aqui. Cada metal tóxico, ele tem o antagonista do bem, né, o antagonista biológico. Então, para cada um deles a gente vai administrar seguindo isso aqui, a gente tem resultados muito bons. O protocolo, então, está bem evidenciado para vocês, né? Minerais biológicos antagonistas, adsorventes, probióticos, antioxidantes. Com isso aqui, nós finalizamos esse primeiro módulo. Finalmente, vamos partir para o módulo cardiovascular e estaremos esperando a todos na próxima aula presencial. E para aqueles que estão fazendo à distância, espero que tenham aproveitado. Estamos à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado, Célio Mendes, se despedindo de todos os seus alunos com carinho.